Bom, vamos dar uma olhada agora no programa do Flávio Augusto, cara. Vamos debater algumas coisas aqui, né? Ele tem um programa chamado Conselho, onde ele fica ali dando dicas e informações da parte de gestão de negócios, de tudo que você imaginar. E aí vamos fazer um react agora juntos aqui. Vamos lá. Vamos começar explicando para nossa audiência o que é branding. Explica para nós aí, Arthur. Vocês já vão... vamos começar por você. Essa pergunta eu vou fazer para os outros dois também. Ele está perguntando o que é branding, né? Olha que pergunta, né? O que é branding? Ele fez uma pergunta direta aqui. Vamos dar uma olhada. Fazer para os outros dois também. Qual é a tua visão de branding? Como é que uma pessoa leiga pode entender o que é branding, exatamente? O branding tem uma capacidade incrível de criar desigualdades entre coisas aparentemente iguais. Eu acho que essa é a grande função do branding, de dar significado maior que funcionalidade, maior que produto, maior que serviço, ou seja, mas essencialmente de criar essa desigualdade entre coisas aparentemente iguais para que a gente possa fazer escolhas. Se não tiver essa desigualdade, a gente não consegue fazer escolha. Fica tudo igual. Então essa é a grande função do branding, criar esse desequilíbrio. A gente poderia, traduzindo isso numa linguagem para o pessoal, esse desequilíbrio produz uma diferenciação, isso poderia ser um caminho? Através da diferenciação, a gente cria essa desigualdade, que faz com que o produto valha X e outro produto com a mesma funcionalidade valha 10X. De forma bem simples. Ótimo, bem objetivo. Como é que a gente começa? Então, vamos pegar esse gancho. Deixa eu dar uma pausa aqui. É engraçado, né? Como a gente vê que muita gente, até especialistas, eles têm dificuldade, às vezes, em simplesmente conseguir definir a coisa, sabe? Dar uma resposta direta. Eu não sei se você prestou atenção na resposta que ele deu aqui, mas ele deu uma resposta falando do que o branding é capaz de gerar, né? Ele é capaz de gerar diferenciação, ou seja, ele é capaz de gerar o aumento de valor percebido, né, de uma marca. Só que, na verdade, cara, a grande questão aqui, a pergunta foi o que é branding, né? E não o que o branding é capaz de fazer pelo negócio e tal. É muito comum você ver essa dificuldade de resposta, porque branding ele não é uma coisa exata, não é uma coisa direitinha, não é uma coisa perfeita, né? Então você tem sempre uma dificuldade de definição, mas assim, para a Forja, para a gente é muito claro. Branding, ele é o conjunto ideológico de marca e comunicação do seu negócio. Perfeito? O conjunto ideológico de marca e comunicação do seu negócio. Por quê? Porque tudo caminha no campo das ideias. Ele vai ser a personificação publicitária do seu negócio. Não estou falando de persona, de buyer persona, da persona que compra, ok? A gente tem um vídeo falando sobre persona e público-alvo, não estou falando disso. Estou falando da personificação do negócio. Certo? E aí vai ter outro vídeo falando sobre isso depois. Mas assim, a parte da personificação do negócio, que é como é que esse negócio se comunica, qual é a cara dele, qual é a roupagem que ele tem, né, o estilo, os acessórios, como funciona isso. Isso, na verdade, é o branding da coisa, ok? Então, essa definição ficou muito clara pra gente aqui. E aí vamos dar uma olhada agora aqui. Esse múltiplo é o que a gente chama do branding de gestão de valor, né? Então a gente vem desenvolvendo, minha origem como designer, né, na minha formação, é entender como um branding precisa alinhar o que a marca é, quais são os atributos de personalidade de uma marca. Isso aqui já é uma definição. Branding vai alinhar qual é a personalidade da marca. Então o que é o branding? Ele é o alinhamento ideológico da personalidade da marca. O que o negócio faz, qual é a proposta de valor do negócio e o que a comunicação fala, como ela fala, a narrativa. Então, pra gente, na visão do branding, e essa é uma filosofia de trabalho que a gente tem bastante grande, é alinhar isso aí a faz e fala, é entender a tua estratégia para poder executar e aí criar diferenciação, relevância para as pessoas, fidelizar as pessoas, propriedade de marca, que a gente chama dos equities, né? Você tem uma embalagem, que você tem uma campanha, você tem pontos de contato, e isso são equities que valem, né? Uma Coca-Cola, por exemplo. E equities de valor da marca significa o seguinte, cara, os pontos ali que compõem todo o sentido da marca. Então, quando eu encosto na embalagem, qual é a textura dessa embalagem, sabe? Quando eu abro, ela deu o exemplo da Coca-Cola, cara. Pô, perfeito, porque quando eu abro a Coca-Cola, qual o barulhinho que faz a Coca-Cola? Qual o barulhinho da latinha quando ela abre, percebe? Isso é branding. Eu tenho toda uma linha montada, pensada de maneira muito estratégica. Nada é por acaso nas marcas. Então, o branding, ele é algo que ele é o composto, ok? De capital ideológico daquela marca, tá? Então, eu acho que ela sim deu uma resposta muito mais contundente, consistência, né? Porque no final do dia você quer construir brands icônicos que realmente sejam referência para muitas pessoas. E aí você pode, com certeza, cobrar mais por isso, criar fidelização. Muito bem. Falar depois desses dois professores é um desafio, né? É um desafio, mas o bom é que não é uma ciência exata e por isso permite a cada um de nós ter uma visão particular. Mas também pegando um pouco do gancho do que o Arthur e a Ana falaram aqui, se eu pudesse resumir, para mim, branding é a construção estratégica de valor. Para mim, eu resumiria dessa forma. Esse sim. Parabéns.
Branding, construção estratégica de valor de um negócio, cara, de um produto. Perfeito. Pô, eu acho até que muda até a nossa própria definição de branding. Porque é muito interessante como você vê, cada especialista que você conversar, a galera da área de gestão de negócios, consultores aí renomados, eles vão te dar uma definição diferente. Mas esse aqui, ele conseguiu te dar uma definição assim, cara, é a construção de valor como um todo. Ok? Então, pô, faz todo sentido. Foi direto ao ponto. Maneiro. E o papel dele principal, obviamente, é gerar percepções e criar conexões, conscientes ou inconscientes, desde uma marca ou de um produto, um negócio, enfim. Porque isso também é uma outra coisa, Flávio. Então, acho oportuno a gente, se você permite, a gente voltar para lá também, para já começar a esquentar aqui. Porque quando se fala de branding, por mais que a gente esteja muita gente ouvindo falar, ainda há conceitos muito confusos sobre isso. Então a gente já começa com essa pergunta, acho ótimo pra gente esclarecer. Mas hoje é comum as pessoas falarem assim, o teu branding, como se fala, Arthur, o teu lenço. Ou Ana, o teu óculos, o teu branding. Como se o branding ele fosse restrito única e exclusivamente a como se fosse um lifestyle. E brand é muito mais profundo que isso, né? Então, se eu pudesse resumir, é uma construção estratégica de valor. Você, sem querer fazer jabá, é geração de valor, né? Branding gera valor, não é isso? Cara, é muito bizarro isso mesmo, porque essa parte do branding, a gente faz, a gente cria marca, né? Cria identidade visual dentro da Forja. E já fizemos muita marca, mas muitas. E muitas pessoas, às vezes falavam assim, não, eu quero fazer um branding. E você fala, como assim eu quero fazer um branding? Um branding ele não é um objeto. O branding ele não é uma coisa. O branding ele é um contexto ideológico. Então quando você chega e vai contratar uma marca para o teu negócio, alguma coisa assim, você fala, eu quero fazer um branding, cara, não, sabe? É algo, me foge até um exemplo para te dar, mas é como se fosse, sei lá, se você quisesse jogar bola e você falasse assim, não, eu quero fazer um futebol. E você fala, como assim você vai fazer um futebol? O futebol ele é uma coisa, ele é um esporte em conjunto que já existe, ele é uma série de coisas. Ele é um tocar de bola daqui para lá, ele é uma corrida para lá, ele é a posição de cada jogador. Ele é um contexto, percebe? Então quando eu não falo, eu quero fazer um futebol, certo? Então, da mesma forma, a mulher, quando vai no salão de beleza, ela não fala, eu quero fazer uma beleza. Acho que eu vim aqui fazer uma beleza hoje. A pessoa no salão vai olhar pra cara dela e falar, meu filho, o que você tá falando? Né? O que é fazer beleza? Entende? Eu acho que deu pra você entender a grande questão aqui. O branding, ele é esse composto. Então, e aí, cara, porra, é simples você entender que marca é o desenho, identidade visual, ela é o contexto geral aplicado na realidade. Isso é identidade visual. E o branding, ele é ideológico. O branding ele é a estratégia geral de ideias da coisa. Porra, chega a ficar cansado de falar. E ó, a gente já vendeu aí, acho que ao longo desses últimos anos aí, já vendeu um pouco mais de 500 marcas, sei lá, 500, 600 marcas que nós já produzimos. Algumas são até franquias nacionais com várias lojas abertas. E muitas dessas a pessoa não faz a menor ideia do que ela está falando. E isso realmente é bem complexo. Vamos seguir. Eu acho que esse é o papel do branding numa organização. Eu penso que um desafio muito grande é o pequeno empresário ele abraçar esse conceito. Porque os grandes desafios do empreendedorismo, o primeiro deles é a sobrevivência. Acho que o primeiro desafio do empresário é sobreviver. Isso aí, pô. Quando ele quer sobreviver, o pequeno, meu amigo, no modo sobrevivência, a gente só pensa no que é urgente. E, eventualmente, branding talvez não esteja na lista das urgências para a sobrevivência, mas ele certamente está na lista urgente da expansão, do crescimento e de um triunfo no patamar. Vou ter que parar de novo, porque aí eu fico até nervoso, cara. Porra, olha só, olha o que o Flávio Augusto, pelo amor de Deus, né, cara? É um monstro mesmo, né? É o que ele está falando. O brand ele não faz parte da sobrevivência do negócio. E aí, empresas que atendem pequenos empresários, negócios de bairro, lojas locais de cidades pequenas, coisas assim, têm uma dificuldade absurda de conseguir explicar para um cliente a importância que tem ele cuidar do branding. Por quê? Porque o branding, a pessoa só percebe que precisa cuidar dele normalmente quando o negócio está gigante, cara. Quando ele está tomando um patamar assim, uma porrada de estabelecimento aberto, porrada de loja aberta, unidades, filiais, coisas assim, e aí ele começa a ver que as coisas começam a sair dos eixos, né? A comunicação de um é de um jeito, a daqui é do outro, aí você, cara, o que está acontecendo? Está acontecendo, meu filho, a falta de você entender a definição correta de um branding, ok? Do que é o branding. E aí você tinha que ter feito isso lá na etapa do seu plano de negócio. E a maioria dos pequenos não faz ideia do que é um plano de negócio. Por incrível que pareça. Vamos ver. Mas, obviamente, tendo passado por essas fases como empreendedor, eu penso que quanto antes um empreendedor abraçar o branding,
melhor. Quanto antes ele abraçar esse conceito Porra, claro, quanto antes. Na concepção do projeto. Né? na criação do produto, não é? No posicionamento que ele quer Isso aí, no plano de o negócio. desafio que a gente tem aqui nesse nosso programa hoje, como nós temos uma audiência predominante de empreendedores, e a gente sabe que, segundo o Sebrae, 80% das empresas fecham antes dos 10 anos, como a gente consegue, aqui, acho que esse é o nosso desafio, mostrar para essa audiência que branding pode ser algo que não necessariamente só quem tem uma verba milionária pode realizar. Esse é o nosso um dos nossos grandes desafios aqui hoje. Eu conheço muita audiência dos pequenos empreendedores, daqueles que estão começando, e às vezes a performance, a venda, a receita que ele precisa para pagar o aluguel no final do mês, está atormentando às vezes um pouco a cabeça dessa turma, e o branding, ele chega também para ajudar. Porque, deixa eu trazer aqui um primeiro aspecto. Quando esse branding é conquistado, quando essa percepção do mercado sobre a marca dele, do valor dele, ela consegue atingir o mercado, você consegue ter mais margem, porque você começa a precificar o seu produto de outra forma. Isso é resultado imediato para o empreendedor. Como é que a gente consegue, Arthur, falar com um pequeno empreendedor a vantagem e o benefício de já começar a pensar em branding no early stage? Eu assisti teu episódio, onde estavam falando de growth hacking, e muito essa lógica, que é natural, por questão de sobrevivência, né? Growth hacking, gente, porra, olha só, tem uma gourmetização, cara. Isso me deixa... Ai, Jesus. Existe uma gourmetização muito grande da gestão de negócios hoje em dia, e essa gourmetização, ela fica trazendo termos o tempo todo, cara, americanizados. Por quê? Porque, sei lá, é bonito falar que em Harvard o estudioso, sei lá quem, desenvolveu uma técnica, sei lá qual. Só que se você falar que aqui na Estácio, Faculdade Estácio de Sá, para quem é do Rio de Janeiro conhece, falar que na Estácio de Sá, o pesquisador chamado, sei lá, Paulo Silva, entendeu? Desenvolveu uma técnica não sei o quê, a maioria vai cagar essa técnica. E isso é algo que é muito ruim, cara, muito ruim, porque quando a gente começa a falar de growth hack, não sei o quê, cara, a gente está falando de uma coisa que já existe há milênios, só que trouxeram uma palavra nova para definir aquilo que já existia, modificando pequenos cenários para falar para vocês, isso aqui é novidade, mas na verdade isso aí, ó, é milenar, cara. Sabe, o growth hack nada mais é do que a estratégia que eu vou usar de crescimento do meu negócio, pô. Só isso. Só que a diferença é que eu vou pegar um hack, que seria hackear alguma coisa, no sentido de hackear. Então eu vou pegar e vou falar, ó, isso aqui, se você corre por aqui, é mais rápido para você crescer seu negócio. Cara, você continua falando de crescimento de negócio. Então assim, lógico, eu não tô criticando que os caras falam quem sou eu para criticar o que eles estão falando. Mas eu só acho engraçado. Eu acho engraçado e ao mesmo tempo eu acho ruim o fato da gente ser tão invadido assim, sabe? Mas vamos lá. Vamos seguir. Muitas vezes um pequeno empresário, e muitas vezes culpa nossa, digo nossa, do pessoal do branding, que sempre defendeu uma coisa que o branding é um intangível, né? Que é uma coisa distante. E hoje a gente sabe que o branding diminui CAC, né? Diminui custo de aquisição, né? Ele provoca lealdade, então ele... CAC. Vamos ter vídeo aqui no canal, se já não tem, falando sobre custo de aquisição de cliente. Cara, olha só, custo de aquisição de cliente é uma métrica milenar também, ok? Só que a maioria, pode ser que você que esteja vendo esse vídeo, não faz ideia do que é CAC. É um custo de aquisição de cliente, existe uma conta técnica para isso. No nosso curso, no Método Exaon, que o link está aí na descrição do vídeo, a gente tem uma aula falando são mais de 70 aulas ensinando você a fazer o negócio do zero, tá? Eu não vou ficar aqui de jabá não, mas lá dentro tem uma aula falando só sobre custo de aquisição de cliente, sobre como que calcula, como é que faz e tal. Então, assim, ele é uma métrica que é importante. E ele está falando que o brand diminui o custo de aquisição de cliente. Mas por quê, gente? Porque olha só, a partir do momento que o meu brand está muito bem montado, minha estratégia está muito bem elaborada, o cliente ele me vê com um valor muito mais percebido, pô. Então eu gasto muito menos dinheiro para conseguir esse cliente. Por quê? Porque a minha marca já está muito bem posicionada. Percebe? Quando você veste uma blusa da Lacoste, da Tommy, de uma marca dessa, você está vestindo o branding, cara. Porque, na verdade, ela é um pano igual de qualquer outro. Aí você vai falar, não, Guilherme, o pano é diferenciado. Porra, tudo bem. Mas o que eu tô querendo dizer é que é o mesmo produto, pô. Uma blusa que custa R$80. Esse pano aqui, ó, do uniforme da empresa, do uniforme da Ford, que custa, sei lá, R$100 uma blusa, e uma blusa da Lacoste que custa R$550 uma polo, cara, ambos são blusa polo. O que diferencia eles é o brand. Então, o meu custo de aquisição para conseguir aquele cliente onde o brand é muito forte, normalmente ele é menor. Show? Vamos lá. Imediatamente ele provoca alguma coisa. Mas eu diria assim, pensando no pequeno negócio, no pequeno empresário, é que quando a gente tem um posicionamento claro de branding, a gente consegue reduzir uma série de divergências dentro do negócio. O que eu quero dizer com isso é que quando a gente tem um posicionamento claro, se eu tiver 1, 2, 3 colaboradores, falando de uma pequena empresa, todos conseguem enxergar na mesma direção e orquestrar esses sinais na mesma direção. Isso reduz energia,
e reduz custo e reduz tentativa e erro, porque todo mundo enxerga para o mesmo lugar. Então, uma orquestração na concepção do produto, na concepção do serviço, na apresentação das embalagens, ponto de venda, experiências no ponto de venda, que quando eu não tenho isso, eu vou intuitivamente fazendo coisas. E o que acontece é que cresce um pouquinho a sobrevivência, um pouquinho maior, começa a se dar por conta que isso é uma esquizofrenia e que tem que reconstruir tudo de novo. Então, tendo esse olhar antes, tu consegue reduzir energia. Sabe aquela reunião, Fábio, que tu entra e perde 3 ou 4 horas numa reunião, porque hora um tá pra cá, o outro acha que é pra lá e tal. Então, isso é uma empresa que não tem posicionamento. Quando tem posicionamento, a gente economiza esse tempo e todo mundo consegue enxergar na mesma direção. Embalagem, produto, nome de serviço, nome de produto, ou seja, tudo corrobora na mesma direção. Isso é Cara, isso é fantástico. Eu vou pegar um gancho aqui para poder te explicar, porque assim, boa parte dos empresários que a gente atende com consultoria, em que eu vou lá atuar diretamente dentro dessas consultorias, esses empresários, eles têm uma dificuldade muito grande de negócio e muitas das vezes essa dificuldade, ela vem gerada pela falta de percepção da própria equipe. Então eu estou falando ali de negócios de 20 funcionários, 30, negócios do tamanho da Forja, ok? São negócios assim pequenos, são micronegócios, e esses negócios eles têm essas dificuldades porque ninguém consegue entender missão, visão e valores, para onde isso está indo. O quadro de missão, visão e valores vai ter vídeo no canal falando sobre ele também, a gente vai falar ao longo do tempo. Também está dentro do método ESA-ON, só que o quadro de missão, visão e valores ele tem que estar muito alinhado na construção do seu branding. Por quê? Porque se você tem a missão, visão e valores muito clara, na hora de você desenvolver toda a linha de branding do seu negócio, você vai desenvolver algo que corrobore, que bata com aquilo dali, que faça sentido ali dentro. Porque senão, cara, não faz o menor sentido. Você vai falar uma coisa e vai se comportar de um jeito, mas a sua marca vai estar se comportando de outro. E aí, internamente na sua equipe, cada um vai estar olhando para um lugar diferente. E aí vira uma zona dentro do negócio. Essa é a realidade. Ajuda. Como é que seriam os principais passos para encontrar esse posicionamento, Ana? Eu acho que primeiro assim, não adianta você sair executando se você não sabe pra onde ir, né? Então você vai sair correndo, sai todo mundo correndo, mas pra onde você quer chegar? A primeira pergunta que eu acho que a pessoa tem que se fazer, e a gente, até no livro eu trago muitos cases, todo empreendedor que cresce, que hoje está aí uma empresa de 200 anos, 100 anos, ele se pergunta, quem é meu cliente? O vídeo parece que está acelerado, né? O vídeo está acelerado. Agora que eu vi, tá ótimo, né? Todos vão fazer juntos, porque ninguém se pergunta, o que eu faço de diferente? Se amanhã eu não existir mais, vão sentir a minha falta? Então a gente começa com um método, né? E método que nem você faz. Um empresário que não faz, um empreendedor que não faz uma conta, um business plan, na minha visão, a chance dele sobreviver é muito pequena. Se ele não faz uma estratégia de branding, a chance de sobreviver vai ser muito... Pausa! O empresário, dá até um alívio ouvir isso. O empresário que não faz business plan, porque ela gourmetizou a coisa, plano de negócio, ok? O empresário que não faz o plano de negócio tem uma probabilidade absurda de dar errado. Todo dia eu falo sobre isso. Todo dia. Eu me reúno com a minha equipe, a gente tem consultorias acontecendo, e aí quando a gente vai ver a consultoria, o cara não teve um plano de negócio, ou então é uma empresa que está vindo para a gente cheio de problema, eu falo, me dá seu plano de negócio. Não tenho. Cara, meu Deus. Gente, um plano de negócio é algo que você monta de forma prática, e aí eu não quero fazer jabá, mas não dá, né? Lá no método ESA-ON, entrando lá e dando uma olhada, dá uma olhada lá. Você vai ver, lá te ensina a fazer o seu plano de negócio do zero. Por quê? Porque se você fizer o plano de negócio, ele não vai dar errado. Ou se ele der errado, é porque algo passou despercebido no plano de negócio, ou ele mesmo é um negócio que não é bom, que teve alguma dificuldade no caminho. Tem outros motivos também, tudo bem. Mas assim, a chance dele dar errado é muito menor. Esse é o ponto, cara. E você tá ouvindo uma especialista ali em branding falando sobre plano de negócio, gourmetizando, mas falando de forma clara assim, se você não tem, a chance de dar ruim é muito grande. Beleza? Por causa disso. Você usa, quando você entende o porquê que você está fazendo aquilo, e aí a gente chama isso do propósito, né? O que você tem como empreendedor de talento único que vai deixar o mundo melhor. Você parte dessa visão do propósito. Depois, quem é o teu cliente? A gente tem vários clientes grandes, não sabe. Meu cliente é todo mundo. Peraí. Meu cliente é todo mundo. Exatamente. Mas você abraça todo mundo, você não aperta ninguém. Então você tem que saber quem é o teu cliente. Entendendo o teu cliente, o que ele valoriza da sua proposta de valor. O que de fato ele está assim, willingness to pay, né? Estou disposto a pagar por aquele serviço. Estou disposto a comprar outros serviços dessa marca. E aí você vai construindo essa estratégia de branding com uma estratégia de negócio e vai executando de forma que você sabe onde é que você quer chegar. Porque até para saber se está dando certo ou está dando errado, você tem que botar umas métricas, você tem que fazer essa gestão. É o marketing, é a venda. Então você tem que, né, trazer toda a disciplina de método
para fazer uma gestão de valor. E todo mundo começa pequeno, né? Só que a gente tem que valorizar a história de cada empreendedor. Então, todo empreendedor que consegue botar um negócio na rua com grau de diferenciação alto, tem algo nesse drive que é algo que pode ser explicitado, por exemplo, como um propósito. E aí, esse propósito cria um impacto maior de construção de valor do seu negócio a curto, médio e longo prazo. Não existe longo prazo sem curto prazo. Agora, quem vive para respirar está no hospital, né? Então, você está vivendo. Eita! Quem vive para respirar tá no hospital. É uma cipuada, né? O empreendedor toma ouvindo isso. O ponto aqui, cara, é que assim, a gente cuida de vários negócios, né? De várias consultorias e o nosso processo, o propósito do porquê a gente faz isso é de transformar os problemas dos empresários em soluções. É um propósito de conseguir fazer com que o empresário caminhe sozinho, tenha sucesso. Esse é o nosso propósito, esse é o propósito da Forja. Então, quando eu estou aqui fazendo, por exemplo, o react desse vídeo para você, se for um empresário, você está totalmente conectado com o nosso propósito. Por quê? Porque faz parte do nosso branding, faz parte de todo o universo que circula, atender o empresário, gerar soluções para o empresário, para os problemas que ele tem. Isso faz parte do nosso universo. E essa é a questão de propósito. O que você sozinho faria? O que você vê como propósito que é algo que as pessoas têm que sentir? Esse é o ponto. Para pagar o almoço, para pagar a janta, a estratégia talvez não seja. Talvez você nem tenha estratégia. Eu não tenho nenhuma estratégia. Eu não posso deixar de te estender o convite para que você... Bom, e aqui é isso, cara, videozão brabo, né? Flávio Augusto é brabo demais, a gente sabe disso. E, bom, o que a Forja puder ajudar em relação à parte de gestão de negócios e a outros detalhes aí, comenta com a gente, manda. Se você tem alguma ideia de sugestão de vídeo, alguma coisa, fica à vontade para nos chamar aqui embaixo, certo? Tamo junto, não esquece, conformismo não forja lendas. Até a próxima.